Oi, gente, uma boa notícia para começar o dia, não é? A primeira vacina experimental contra o Covid-19 está sendo testada em humanos e mostra resultados promissores. É importante alertar que isso não significa que a vacina vai começar imediatamente a ser distribuída em massa. Mas vamos ler a matéria do El País, né, que é uma fonte que eu respeito, né, para a gente ver o que está acontecendo, né? A empresa norte-americana Moderna quer começar em julho os ensaios com milhares de pessoas. Em julho começaria, né? Vamos ver como é que vai seguir isso daqui. A reportagem é de Manuel Ansed. A primeira vacina experimental contra a Covid-19 testada em humanos, desenvolvida em tempo recorde pela empresa norte-americana Moderna, mostrou ser segura e bem tolerada em geral, em um primeiro teste com 45 voluntários saudáveis, conforme anunciou a empresa na segunda-feira. O protótipo gerou nos 8 primeiros participantes níveis de anticorpos neutralizantes, as defesas do corpo que se ligam ao vírus e bloqueiam sua capacidade de infectar as células, semelhantes ou superiores ao do sangue dos pacientes que superaram a doença, enfatizou a Moderna em um comunicado. Ou seja, as pessoas que pegam a doença e conseguem sobreviver geram esses anticorpos. E quem tomou a vacina também gerou os mesmos anticorpos. Isso é um bom sinal. A empresa com sede em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, também informou que sua vacina experimental proporcionou proteção completa contra a multiplicação do vírus nos pulmões de ratos vacinados e depois infectados, de acordo com testes realizados em colaboração com o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Outro teste importante. Depois desses primeiros testes em animais e em várias pessoas, as autoridades norte-americanas autorizaram um estudo de fase 2 com 600 voluntários saudáveis para ajustar a dose. Se tudo correr bem, a empresa planeja iniciar em julho a fase 3, um ensaio com milhares de pessoas para demonstrar a segurança e a eficácia da vacina. A vacina da Moderna é uma das 118 experimentais registradas pela Organização Mundial de Saúde. 8 delas já estão sendo testadas em seres humanos. Os resultados preliminares promissores de algumas não garantem nem que sejam eficazes nem seguras. Além do mais, a da Moderna emprega uma tecnologia revolucionária, nunca antes aprovada em uma vacina. A chave da virulência do novo coronavírus está nas proteínas de suas espículas, aquelas protuberâncias que fazem com que no microscópio pareçam uma clava de espinhos medieval. Os cientistas da Moderna copiaram parte do material genético do vírus, o RNA, que continha as instruções para produzir essa proteína da espícula. Ao injetar essa receita de RNA em uma pessoa, as células humanas fabricam somente a proteína do vírus e, em teoria, desencadeiam uma resposta imune sem risco. É uma tecnologia, enfim, uma técnica revolucionária, não é? Estamos investindo para aumentar a capacidade de fabricação e maximizar a quantidade de doses que podemos produzir para ajudar a proteger o maior número de pessoas contra a SARS-CoV-2, declarou Stéphane Bancel, diretor executivo da Moderna. O diretor técnico da empresa é o farmacêutico espanhol Juan Andrés, que já alertou em março que não basta ter uma vacina. A questão das vacinas, especialmente em pandemias, é a quantidade que se consegue ter disponível. Quantas pessoas podem ser vacinadas? Especialistas dizem que há grupo de risco, sobretudo os idosos e os profissionais que estão na linha de frente nos hospitais. Possivelmente eles e as pessoas dedicadas às atividades de contato social serão os primeiros candidatos a receber a vacina. Isso faz todo sentido, né? A vacina tem que ir quando ela for suficientemente aprovada e tudo mais. Primeiramente para os grupos de risco, para as pessoas mais expostas, né? É uma questão lógica, né? Não iria, por exemplo, para jovens saudáveis de 20 anos de idade que não tem nenhum tipo de comorbidade. Esses seriam os últimos a receberem a vacina. Também tem que receber, mas, né, seriam os últimos. A Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico Avançado dos Estados Unidos comprometeu 483 milhões de dólares para financiar o desenvolvimento da vacina experimental da Moderna. A Coalizão para as Inovações em Prevenção de Epidemias, da Melinda Gates, né, a Wellcome Trust, o Fórum Econômico Mundial, a Fundação Bill Gates, né, o governo da Noruega, da Índia, enfim, também anunciaram apoio financeiro para essa vacina experimental já em 23 de janeiro.
quando estavam confirmados apenas 581 casos da doença em todo o mundo. Se antecipando, né? O protótipo da Moderna não é a única vacina experimental de RNA, uma tecnologia que, se tiver confirmada sua eficácia e segurança, facilitaria a produção rápida e em massa de doses sem a necessidade de manipular vírus infecciosos. A empresa alemã BioNT Tech e a norte-americana Pfizer começaram a testar outro candidato semelhante à vacina em 23 de abril em um grupo de pessoas na Alemanha. Os projetos da Universidade de Oxford e da empresa chinesa CanSino, ambos em testes em seres humanos, usam vírus do resfriado comum modificados com informações genéticas para produzir a proteína da espícula do novo coronavírus. Bem, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Opa. Por que estão se conseguindo uma vacina com tempo recorde? Bem, o motivo central é que nós estamos tratando de uma pandemia de uma escala mundial que nunca aconteceu exatamente como está acontecendo agora, né? Gerando em muitos países lockdown, gerando muitos países a interrupção do comércio, produzindo uma catástrofe econômica de grande alcance, né, com já 36 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Os números oficiais aqui no Brasil ainda não foram divulgados, ainda não são confiáveis em relação a isso também, porque a captação de informações em relação a isso aqui no Brasil não está sendo tão acelerada, não é? Então a gente ainda não sabe os números aqui no Brasil em relação a essa dimensão da pandemia. Então toda essa pressão, toda essa situação mundial, não é, pressionou os laboratórios do planeta inteiro de, olha, dinheiro, vamos colocar pessoal, vamos trabalhar o tempo todo, vamos conseguir uma vacina o quanto antes para lidar com essa pandemia. Isso, sem dúvida, acelerou e eu mantenho o que eu disse há algum tempo atrás. Eu acredito que lá para setembro, outubro, talvez novembro desse ano, nós talvez tenhamos uma vacina já começando a ser produzida em vários países e distribuída. Eu não acredito que vai ser em julho. Julho ainda faz parte dos testes dessa, que é uma das opções, né? Nós ainda teremos outras vacinas sendo testadas, já estão sendo testadas em fases diferentes, dependendo do país. Então, eu acredito sim que existe uma forte possibilidade que nesse ano ainda, a pior das hipóteses lá para dezembro, mas nós tenhamos a produção da vacina e começar a sua distribuição. Então, essa é uma notícia muito boa, mas, infelizmente, daqui até lá, os governos e os estados nacionais precisam ter políticas para proteger os pequenos empreendimentos e, especialmente, proteger as pessoas mais pobres, a classe trabalhadora e pessoas que estão tendo que ficar em casa nessas condições para elas poderem sobreviver. Elas precisam ter acesso a uma renda mínima universal para não passar fome, né? Nós não começarmos em breve com uma onda muito grande de saques, que é uma coisa que me preocupa. Felizmente eu não tenho visto notícias sobre isso, mas é uma possibilidade que ainda existe, não é? Enfim, gente, essa vacina é uma boa notícia, mas as pessoas também têm que ter um pouco de calma e imaginar, por exemplo, que mês que vem a vacina vai começar a ser distribuída e vai ser produzida e as pessoas vão tomar logo no mês que vem, não é realista, né? Mesmo essa projeção minha mais para o final do ano é uma projeção otimista. Pode ser, num cenário mais pessimista, que ela não esteja disponível esse ano e só ano que vem. Mas, se vocês acham que a vacina vai durar 1 ano e meio, que só em meados do ano que vem, esse é o pior cenário em termos de vacina. E hoje, por tudo que eu tenho lido, me parece menos provável. O mais provável é que até o final do ano ou início do ano que vem nós tenhamos a vacina e ela esteja sendo produzida em grande quantidade e comece a ser distribuída para os grupos de risco
para as pessoas na linha de frente e tudo mais. Mas enquanto isso não acontece, nós teremos que continuar praticando o distanciamento social, né? Nós teremos que continuar mantendo só as atividades essenciais. Nós teremos que ter políticas para proteger as pessoas mais vulneráveis. Lamentavelmente, o governo Bolsonaro tem sido muito fraco nessas políticas, o que não é surpreendente para ninguém, mas enfim. E aqui no Brasil, eu acho que agora cabe ao Congresso Nacional, ao STF, a outros, enfim, à sociedade civil, a começar a pressionar muito e começar a, meio que considerando que nós estamos praticamente sem governo na presidência, porque está uma inação muito grande, não é? E começar a agir para proteger a população que precisa ser protegida. Eu acho que essa é a notícia, essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Espero que vocês, nas suas redes sociais, divulguem esse vídeo e também pressionem nessa direção, não é? É o que eu pediria para vocês. Enfim, um abração, gente, e até o próximo vídeo. Uma boa notícia para começar o dia, a gente está precisando, e sempre que eu achar uma boa notícia, eu vou conversar com vocês sobre ela aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo. Se inscreva, dê um like, compartilhe, que vai ajudar bastante a gente. Um abraço, tchau, tchau.